Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de outubro. Foi um mês que teve aqui leituras bastante pesadas e eu vou já falar sobre o porquê de cada um deles ter sido pesado, não todos, mas quase. E portanto eu vou começar já aqui pelo primeiro livro que eu terminei durante o mês de outubro, que foi The Poet X, de Elizabeth Acevedo. Este é um livro com uma escrita diferente, não é escrita corrida, não é prosa. No fundo acaba por ser poesia, mas não tem rimas. Isto pode ser descrito como talvez poetry slam, que é uma das coisas que ela acaba por fazer depois no livro. E este livro acaba por debater muito questões relacionadas com a religião, com a forma como nós nos relacionamos com o nosso corpo, a forma como a sociedade acaba por pôr expectativas em cima de nós relativamente ao nosso sexo, relativamente à nossa etnia, relativamente à nossa religião. Os nossos pais têm expectativas sobre nós e isso acaba por nos afetar e muitas vezes nós não sabemos quem somos porque estamos tão oprimidos por todas as expectativas que todos têm para nós, que se calhar acabamos por perder a nossa própria identidade, a nossa voz, e este livro é muito sobre isso, é sobre encontrar a nossa voz, sobre descobrirmos quem somos, sobre acabar por não deixar que essas expectativas nos moldem e encontrarmos então o nosso próprio caminho. Como eu disse, é um livro que está escrito de forma um bocadinho diferente, eu levei um bocadinho a entrar neste livro, eu acabei por não lhe dar 5 estrelas porque houve algumas situações em que eu não consegui entrar bem dentro da escrita, não tanto aquilo que a autora queria passar, porque houve muitas coisas com as quais eu me identifiquei e realmente faz sentido e tenho de concordar com a Tony Adeyemi. Isto é um livro que muitos jovens deviam ler enquanto estão na fase da adolescência e que se sentem muito perdidos em relação às mudanças do corpo, em relação ao seu lugar na sociedade, em relação a quem eles são, às expectativas que têm sobre eles e portanto é efetivamente um livro muito interessante. Eu consegui entrar mais depois de ouvir um bocadinho do início do audiobook que é narrado pela autora. Portanto, o facto de ter compreendido a que frases ou palavras ela estava a dar mais ênfase, a forma como ela estava a ler fez muito mais sentido e é uma coisa que eu sinto muito em relação à poesia, que eu muitas vezes não consigo encontrar a voz do autor e a minha não se encaixa no poema que eu estou a ler. E portanto foi uma coisa que fez muita diferença eu ter ouvido esse bocadinho do audiobook. Foi um livro que eu gostei muito, que me levantou aqui muitas questões, porque apesar de eu não ter crescido, aliás, eu cresci numa família religiosa, eu tenho uma educação religiosa, mas tenho noção que o tipo de situações que estão neste livro representadas dizem muito mais respeito, por exemplo, à geração da minha mãe, que se calhar foi muito mais oprimida relativamente ao que podia ou não podia fazer com base na religião, do que eu, porque a educação que ela me deu já foi diferente. E portanto houve muitas situações aqui em que eu fiquei a pensar que sim, havia coisas que faziam sentido para mim, principalmente a nível de corpo, a nível de crescer de um dia para o outro, de desenvolver, a forma como as pessoas olham para nós e nos tratam relativamente ao nosso corpo, quase como se fosse propriedade da sociedade e não nossa. E portanto houve muitas coisas que fizeram sentido para mim, outras que fizeram sentido, mas lá está, em relação a outras pessoas. Portanto, foi um livro que eu gostei muito de ler, vale muito a pena ler, porque as coisas que eles debatem aqui realmente dá que pensar, dá muito que pensar. When I'm told to have faith in the Father, the Son and men are the first ones to make me feel so small. Infelizmente não eram só os homens que a faziam sentir pequena. Portanto, é um livro que vale efetivamente muito a pena. Leiam, ele não está traduzido, portanto ouçam um bocadinho do audiobook, vejam se é algo que faz sentido para vocês e deem uma oportunidade a este livro, vale muito a pena. Depois disso tenho aqui o livro que foi mais difícil de engolir, porque este livro, apesar de ser ficção, é baseado em coisas verídicas, coisas que estão a acontecer ainda hoje e pensar que ainda hoje isso está a acontecer é uma coisa que me revolve as entranhas. Aliás, o livro revolveu-me as entranhas e esse livro é Os 6 Formas de Morrer no Texas, da Marina Pérez Água. Este livro fala sobre duas histórias paralelas que acabam por se cruzar. Temos aqui a história de uma rapariga que está no corredor da morte. Ela foi para o corredor da morte quando tinha 16 anos, assassinou a própria mãe com facadas, nunca ninguém conseguiu encontrar o coração. No entanto, ela não sabe se efetivamente
assassinou a mãe ou não, porque ela estava tão bêbada que ela não se consegue lembrar. Portanto, ela não sabe se é assassina ou não. De qualquer forma, ela tem então uma pena de morte, está no corredor da morte no Texas, e nós vamos ficar a saber muito sobre o funcionamento do corredor da morte, do sistema prisional dos Estados Unidos, mas maioritariamente do Texas, porque há muitos dos estados que já não têm a pena de morte, felizmente, porque eu pessoalmente não concordo com pena de morte. Acho que há outras formas de fazer justiça sem nos armarmos em Deus e decidir quem morre, porque a pessoa já fez isso, nós não precisamos fazer o mesmo por ela. Nós temos então essa história da Robin que está no corredor da morte e temos aqui a história de alguém que o avô foi fuzilado, mas a forma como o fizeram foi de maneira a poderem salvar o coração dele, porque mataram-no, mas conseguiram ainda tirar órgãos para fazer transplantes. E então o que é que nós temos aqui? Temos o corredor da morte no Texas, temos as várias formas de morrer e ela faz mesmo menção aqui de quais são as formas que o Estado reconhece que são formas de alguém morrer naquele Estado. E temos depois a parte que revolve as entranhas, porque essa não é a parte que revolve as entranhas, que é a China neste momento, ainda está a acontecer. Existem dadores involuntários de órgãos que são retirados sem qualquer anestesia de dadores vivos. É revoltante, dá mesmo a volta ao estômago, é extremamente difícil de perceber como é que isto ainda acontece em pleno século XXI. É tudo, não há palavras para este livro. Principalmente porque isso é feito com o aval do Estado. E, portanto, é um livro que efetivamente acho que toda a gente deveria ler, porque nós gostamos de estar no nosso mundo cor-de-rosa e nós sabemos que as coisas não correm todas bem, mas este tipo de situações em que os direitos humanos não são sequer tidos em conta, nós gostamos de fazer de conta que isso não existe. E, portanto, este é um livro muito duro de ler. A minha mãe só chegou até meio do livro e parou, e deixem-me que vos diga, ela parou 5 páginas antes das coisas ficarem mesmo muito más. Eu tive de fazer pausas neste livro porque eu não estava a conseguir lidar com aquilo que estava a ler e precisava de recuperar fogo, precisava de acalmar o estômago e é muito duro, efetivamente vale muito a pena ler, mas vão para este livro a saber que vai revolver-vos as entranhas. Depois de um livro extremamente pesado, eu acabei por passar aqui para o Segunda Fundação, o último livro da trilogia principal de Fundação. Portanto, nós temos Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. Este livro, como o título informa, não é? Vai debater mais sobre a Segunda Fundação. Se vocês viram os meus vlogs do Mangalipa Mania, sabem que eu devorei o segundo. O primeiro livro foi um livro um bocadinho complicado de entrar porque faz saltos temporais muito grandes. O segundo, nós já acompanhamos as mesmas personagens e acaba por ser muito mais fácil de ler. Este aqui no início acaba por ser um bocadinho confuso porque temos muita informação e contra-informação propositadamente para nos fazer duvidar daquilo que eles estão à procura. Porque ninguém sabe se efetivamente a Segunda Fundação existe ou não. Nós sabemos à partida que foram criadas duas, a primeira e a segunda, só que nunca ninguém encontrou a Segunda Fundação e, portanto, acaba por ser vista como um mito, mas um mito com potencial de existir. No entanto, ninguém sabe onde é que está, ninguém nunca encontrou alguém da Segunda Fundação e depois começam a pôr a possibilidade de isso acontecer por eles conseguirem, talvez, fazer manipulação mental das pessoas com quem se cruzam e, portanto, conseguirem apagar esse tipo de informação. Portanto, é extremamente interessante este livro. Acaba por ser muito engraçado ver aqui a forma como nós andamos, parecemos uma bola de ping-pong de um lado para o outro, a tentar perceber se existe ou não e a existir onde é que ela está. Porque a informação que nós temos é que a primeira fundação e a segunda fundação ficaram em pontos opostos da galáxia, mas pontos opostos é algo muito vago e, portanto, nunca ninguém encontrou. Foi um livro que eu gostei imenso de ler, acaba por fazer aqui um cruzamento entre o primeiro e o segundo. Portanto, o início é aqui um bocadinho lento de entrar, nós estamos a ver aqui muitos jogos de poder, muito para trás e para a frente, muito existe ou não existe. A segunda parte nós já acompanhamos maioritariamente as mesmas personagens e é isso que acaba por funcionar muito bem para mim quando o Isaac Asimov escreve. Saltos temporais ou coisas muito complicadas que jogam com política e religião e ciência
acaba por ser um bocadinho difícil de acompanhar. No entanto, quando ele acompanha as mesmas personagens, quando eles falam sobre esses assuntos, acaba por ser muito mais fácil entrar na história. Eu adorei e vai sair uma sugestão de leitura para esta trilogia e efetivamente vale muito a pena porque é uma análise da sociedade que... E quando chegamos ao fim... eu só pensei, meu Deus, que final é este? Além disso, há a possibilidade de, se estes livros efetivamente fizerem sucesso entre vocês desse lado, da mesma forma que fizeram comigo e já com alguns leitores, talvez eles continuem a publicar os livros que estão relacionados com a Fundação, porque existe prequelas e sequelas, e portanto pode ser que eles venham a publicar esses livros. Depois disso, eu li aqui Isto Só Acontece nos Filmes de Holly Byrne. Eu estava a precisar de uma leitura leve, efetivamente foi o que este livro me trouxe, mas como tem acontecido muito com os livros de romance que eu tenho lido, eles acabam por não ficar só na parte do romance, acabam por ter mais camadas e alguma profundidade, e foi o que eu gostei muito neste livro. Esta é a história da Audrey. A Audrey tem um olhar bastante cínico sobre o romance, maioritariamente porque ela sempre viu a relação dos pais como perfeita. Era um casal que sempre foi muito amoroso, muito carinhoso e muito apaixonado, e de repente o pai apaixonou-se por outra pessoa e acabou por os abandonar à mãe e aos filhos. E portanto a forma como ela vê o romance e os filmes românticos, os livros românticos, mas maioritariamente os filmes românticos, é que é tudo uma grande quantidade de mentiras. Pronto. E portanto ela tem um olhar muito cínico sobre os filmes românticos porque eles mostram uma coisa que não é real. As relações são coisas que dão trabalho, nada é perfeito como aparece nos filmes, e o bad boy não se apaixona por alguém e depois deixa de ser bad boy, e todos aqueles pequenos clichês que existem nos filmes românticos. E ela tem uma visão então extremamente cínica disso, devido à história dos pais. E acontece que ela é obrigada a fazer um trabalho para a escola e o professor acaba por lhe dizer que se ela trabalha no cinema, porque ela começou a trabalhar no cinema há pouco tempo, que se calhar devia de debater um bocadinho sobre a forma como as comédias românticas, por exemplo, abordam essas questões do amor. Isto é uma história de descoberta, não só da Audrey, mas também dos pais. O facto dela ter tido aqui algumas situações que a fizeram deixar de acreditar no amor, e depois há alguém que acha que isso também é muito mau, porque nós precisamos de acreditar em alguma coisa de bom, e sim, as relações dão trabalho, mas isso não significa que não possam ser boas. E portanto nós temos aqui um crescimento da personagem, vamos vendo a forma como ela se vai criando aqui alguma carapaça em relação a algumas coisas e como vai destruindo muros em relação a outras, e a forma como ela se vai descobrindo também e como ela se vai revelando, e a forma como as relações dela vão mudando ao longo do livro. Eu gostei muito, vale a pena. Houve aqui algumas situações que eu achei que eram um bocadinho exageradas, mas compreendo aquilo que a autora queria passar. Eu só prefiro que essas coisas sejam feitas de forma um bocadinho mais orgânica, porque houve momentos que eu senti um bocadinho forçado, mas é um livro muito giro, vale muito a pena ler. O próximo livro que eu tenho aqui é o Elizabeth, que faz parte da coleção And. É uma coleção, mas ainda só saiu este livro, e este livro já saiu para aí há 5 anos. A autora está a trabalhar no segundo, e ainda bem, porque efetivamente este livro é uma introdução, mas levanta muito mais questões do que aquelas que respondem. Nós temos aqui a personagem da Elizabeth, que é a personagem que aparece na capa. A Elizabeth morreu, ou não, nós não sabemos muito bem. Aliás, nós temos uma pequena ideia do que poderá estar a acontecer, mas não temos certeza, porque lá está, eles levantam muitas questões que depois não respondem. O que aconteceu foi que a Elizabeth desapareceu. Eles acabaram por fazer um enterro como se faz quando não existe um corpo, mas nem a irmã nem a melhor amiga estão muito contentes com a forma como isso foi feito, porque no fundo nunca se encontrou um corpo, nunca se soube muito bem o que é que tinha acontecido, ela simplesmente desapareceu, não sabem muito bem se ela está morta ou não, e então estão a tentar descobrir o que é que lhe aconteceu, e isso acaba por originar aqui uma série de situações em que nós vamos descobrindo um bocadinho mais sobre este mundo, porque elas estão num colégio interno, só para raparigas. Nós percebemos que há algumas pessoas que têm alguns poderes, mas não compreendemos também muito bem de que forma esses poderes funcionam ou não. Sabemos que há aqui muitos jogos de poder também. E depois temos a Elizabeth, que está quase como se fosse num plano diferente daquele mundo, como se houvesse um véu que a impedisse de ser vista ou falar com outras pessoas. E portanto nós nunca sabemos muito bem o que é que aconteceu. Lá está, é um livro que levanta muitas questões, e
dá poucas respostas. A autora está a trabalhar agora no Nora, que é o nome da melhor amiga e que é o segundo volume desta coleção, e eu espero que esse livro já tenha mais respostas do que este, porque as ilustrações são lindíssimas, mas a história fica assim um bocadinho, ok, é gira, é interessante, mas eu preciso que me deem mais desta história, porque senão nós ficamos aqui pendurados no ar. Depois disso, eu li o Dicionário de Linguagem das Flores, do António Lobo Antunes. Li, é uma palavra muito forte, eu li 100 páginas desse livro e eu gostava mesmo muito de ter gostado do livro. Para começar, porque a capa é lindíssima. E depois, porque Linguagem das Flores, não é? E depois, porque eu nunca tinha lido nada do autor, mas eu gostei da escolha de palavras que o autor faz. Efetivamente ele tem uma linguagem muito bonita, mas o tipo de escrita para mim não funciona. Para começar, o livro é Fluxo de Consciência, eu não sou fã de Fluxo de Consciência, é uma coisa que me aborrece de morte, porque pensamentos a saltitar de um lado para o outro, já eu tenho os meus e já me aborrece, portanto, quando alguém passa isso para escrito é só... não funciona para mim. Segunda coisa foi que eu ainda li até à página 100, ainda me estive a esforçar para ler até à página 100, porque enquanto nós estamos a ler, a história torna-se extremamente confusa na nossa mente, porque ele mistura passado recente com passado um bocadinho mais longínquo, com presente, e depois nós não sabemos se aquele presente é efetivamente presente, e quando damos por nós parecia que era presente, mas afinal era passado. Está ali uma confusão. Depois, a nível de escrita, ele usa apenas vírgulas e travessões para identificar falas. Depois disso, também há muitas questões em que ele acaba por repetir. Eu não gosto de ideias repetidas, é uma coisa que me aborrece extremamente quando alguém me repete 3 vezes a mesma coisa. E portanto, foi um livro que eu estava a achar a história interessante, mas ao mesmo tempo, quando estava a ler, não estava a compreender. Quando fechava o livro, tinha de dar um passo atrás e começar a tirar palavras para conseguir chegar ao âmago da história, e portanto, também quando estava a ler parecia confuso, mas quando eu estava a contar a história a alguém, era muito fácil dizer o que é que estava a acontecer. E isso foi uma coisa que me confundiu imenso e, portanto, não estava a funcionar para mim, eu deixei. Depois disso, acabei por ler aqui, finalmente, Balada para Sophie, do Filipe Melo e do Juan Cavia. Este livro é só lindo, não há outra forma. Eu vou tentar dar o mínimo da história possível, porque é daqueles livros que ganham muito, em que vocês vão para ele sem expectativas, simplesmente vão. Este é um livro que acaba por debater aqui a história de 2 músicos, acabou por me lembrar um bocadinho o Prestígio, ou O Terceiro Passo, que existe livro e que o Christopher Nolan adaptou para cinema, e portanto a história em si não é nada que vocês nunca tenham ouvido. A forma como ela está criada é que é extraordinária, porque nós temos aqui personagens tão complexas, nós temos aqui coisas tão humanas, temos... lá está, é a complexidade humana que acaba por estar aqui nestas 332 páginas, parece que é 332, e que acaba por ser ainda mais relevante do que a história em si. A história é simples, as personagens não são. As ilustrações do Juan Cavia são maravilhosas e as ilustrações com a história fazem aqui uma ligação que é simplesmente fenomenal. Se vocês gostam de música, é quase impossível que não gostem deste livro. Eu estou a arriscar muito a dizer isto, mas a verdade é que este livro está simplesmente fantástico, é lindíssimo e vale muito a pena. Eu sei que o livro é grande, eu sei que o livro é caro, mas vale muito a pena, e quando vocês lerem vão perceber o porquê de eu estar a dizer que vale a pena, apesar do valor do livro, porque lá está. Foi o único livro deste mês que me fez chorar, e com bons motivos para isso. Leiam esta história, conheçam a escrita do Filipe Melo, conheçam as ilustrações do Juan Cavia se não conhecem ainda. É um excelente ponto de partida, porque é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. E depois terminei o mês aqui com o 4º volume de Monstrous. Se vocês já têm aqui uma sugestão de leitura, aliás, uma sugestão de leitura não, vocês têm uma sugestão de leitura para os primeiros 3 volumes e têm agora um vlog de leitura deste volume. Onde é que eu falhei em relação a este livro? No facto de não ter relido os anteriores, ou pelo menos o terceiro, antes de ler este. E porquê que isso foi uma falha?
porque esta história é bastante complexa. Nós nos primeiros livros estamos aqui bastante confusos porque caímos de paraquedas neste mundo onde existem arcânicos e onde existem muitas espécies, gatos que funcionam como bibliotecários de conhecimento e temos aqui imensas coisas que nós não conseguimos compreender e, portanto, é um livro que efetivamente convém ler o anterior e, no por cima, este livro está muito na sequência do que aconteceu no terceiro. E no terceiro houve muitas coisas que começaram a acontecer e que vão acabar por influenciar tudo o resto. Portanto, quando lerem este livro, leiam o terceiro primeiro, pelo menos o terceiro. É um livro que nos está a dar cada vez mais respostas. Nós estamos a começar a compreender melhor o que acontece neste mundo, as relações de poder e as relações entre personagens, o porquê de algumas coisas serem como são. E, portanto, é um livro que é extremamente complexo e daí o facto de leiam, por favor, ou seguido, ou releiam o anterior, ou os anteriores, para não se perderem nesta história, porque houve muitas alturas em que pensei, tenho certeza que isto aconteceu no terceiro volume, mas eu já não me estou a lembrar. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu não fui reler mesmo assim, portanto, minha culpa, mas é uma história fantástica, as ilustrações são maravilhosas, têm este tipo de arte deco que eu estou farta de falar e lá está, se no primeiro volume nós tínhamos aqui uma arte que sobressaía muito mais do que a história, porque a história é confusa e nós acabamos se calhar por deixar um bocadinho de parte porque não entramos tão facilmente, se no primeiro havia essa questão de a arte ser muito mais maravilhosa do que a história, a verdade é que nos volumes seguintes nós começamos a ver aqui um equilíbrio entre a grandiosidade destas ilustrações com o tipo de história que a autora está a querer contar. Esta história ainda tem aqui muito pano para manga, eu não sei quantos volumes é que isto vai ter, mas nós estamos mais próximos de ter respostas a cada volume que sai e, portanto, Monsters volume 4, vejam o vlog de leitura e a sugestão de leitura dos primeiros 3 volumes, vale a pena. É uma história que nem que fosse pelas ilustrações valia a pena estar em vossa casa. E, portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de outubro. Não foram muitos, mas foram efetivamente histórias que eu tenho certeza que vão ficar comigo. Todas elas acabaram por me trazer alguma coisa. Há histórias nas quais eu ainda estou a pensar e a minha memória não é grande coisa. Vão sair sugestões de leitura para alguns deles, como é o caso aqui do 6 Formas de Morrer no Texas. O Fundação vai sair também e o Balada para Sophie também queria fazer. Aqui o Monsters já tem o vlog de leitura e a sugestão. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de outubro. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram com curiosidade em relação a algum destes livros, deixem-me isso tudo nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui, que isto já vai longo. Adeus e até à próxima. Tchau!